Bom dia e de volta para mais uma aula de revisão. Desta vez o tema é sobre testes de hipótese e vamos, em particular, nesta aula, falar nos testes de hipótese com um nível de significância fixo. Na próxima aula de revisão vamos falar sobre o valor P, que é, digamos que, outra forma de tomar a decisão. Portanto, neste momento, a situação que nós temos, e que de certa forma é idêntica ao que nós tínhamos no contexto dos intervalos de confiança, é que eu tenho uma variável aleatória x, com distribuição conhecida, mas com um ou vários parâmetros desconhecidos. Além disso, é possível recolher uma amostra de forma a ter informação sobre o parâmetro ou os parâmetros. E agora o que nós vamos fazer é, vamos testar se a amostra contém ou não informação, desculpa, não é informação, se a amostra contém ou não informação, sim, pode ser informação que leve a aceitar ou, na verdade, não rejeitar valores específicos para o parâmetro. Okay? Portanto, esta é a situação. Bom, mais especificamente o que nós vamos ter, vamos ter as seguintes situações. Primeira situação, tenho x tem uma distribuição normal de valor esperado μ e de variância sigma quadrado, com μ desconhecido e sigma quadrado conhecido. E neste caso, o que eu posso querer testar é um valor específico para o μ. E, portanto, eu vou ter que testar, ou pretende-se testar, já posso escrever mesmo, pretende-se testar se μ é igual, por exemplo, a um determinado valor μ0 que eu vou especificar. Esta é a primeira situação. A segunda situação, que há mais do que estas do que nós vamos estar a falar aqui, mas estas são as que são abrangidas pelo programa da cadeira, tenho uma variável aleatória normal de parâmetros μ e sigma quadrado com ambos desconhecidos. E nesse caso, tal como no caso anterior, eu pretende-se testar se μ é igual a μ0. Portanto, a diferença entre a situação 1 e a situação 2 é que na situação 1 eu conheço a variância da população, na situação 2 eu não conheço a variância da população. O caso 3 que vamos ter também é a mesma, ainda uma normal, ainda ambos desconhecidos, mas ao contrário da situação 2, eu pretendo testar a variância. Deixa-me só. Portanto, aqui, neste caso, pretende-se testar se o sigma, ou sigma quadrado, é igual ao sigma zero. E a última situação que nós vamos ter é, eu tenho uma população Bernoulli, de parâmetro P, ou P desconhecido, e eu vou pretender testar se o P é igual ao valor particular P0. Tá? Portanto, isto são as 4 situações que nós temos e em todas elas eu vou admitir que tenho uma
a amostra e que essa amostra contém informação que me permite ou não concluir pela aceitação ou pela não rejeição do que eu estou a testar. Portanto, isto é no ponto de vista muito geral. Deixem-me só dizer-vos, um momento que eu tenho aqui depois um exemplo, eu não queria já pôr. Deixem-me só dizer, portanto, eu tenho, por um lado, a minha decisão relativa à hipótese, já agora eu vou chamar, é a hipótese que eu estou a testar, vou chamar hipótese nula, a hipótese H0, eu posso tomar uma decisão correta ou incorreta. Portanto, paralelamente a esta situação, eu vou ter dois tipos de erro. Eu posso, com base, e isto, os dois são com base na informação da amostra, podemos aceitar incorretamente a hipótese, ou posso rejeitar incorretamente a hipótese. Isto é, o aceitar incorretamente a hipótese é aceitar, por exemplo, que o parâmetro de uma normal, o valor esperado, toma um valor qualquer, 4, por exemplo, quando efetivamente o verdadeiro valor não é esse. Portanto, isso é uma aceitação incorreta. Da mesma maneira, uma rejeição incorreta é dizer, olha, que com base na amostra eu vou rejeitar a hipótese, mas a hipótese efetivamente eu não sabia, mas a hipótese está correta. E eu vou chamar isto erro tipo 1. Desculpem, este é o tipo 2, aliás, e este é o erro tipo 1. E vou dar mais primazia ao erro tipo 1 e eu vou chamar alfa a probabilidade de rejeitar a hipótese em teste, sabendo que a hipótese é verdadeira. Portanto, isto é o erro, apelado do erro tipo 1, e que eu chamo a isto o nível de significância. Bem, portanto, já temos aqui as situações em que eu vou estar a lidar com a necessidade de testar parâmetros, ou testar valores para os parâmetros não são testados, eu vou testar hipóteses sobre os parâmetros, e tenho aqui os erros que eu posso cometer, e eu vou dar mais atenção ao erro tipo 1, que é a probabilidade de uma rejeição incorreta da hipótese. Ok, com estes ingredientes, digamos, vamos montar então o teste de hipótese. Portanto, vamos, se calhar, eu costumo enumerar e chamo passo zero, digamos que o enunciado do problema. Portanto, primeira coisa, temos que identificar qual é a situação em que nós estamos, se é a I, 2I, 3I ou 4. E novamente, eu volto a dizer que existem mais situações em que nós conseguimos efetuar um teste recorrendo ao método que vamos falar aqui, mas que não, neste momento não constam do programa. E, portanto, quando eu digo enunciado do problema, a primeira etapa é identificar qual das situações I a 4I temos para analisar. O segundo passo é identificar as hipóteses. E agora eu falo no plural e já vamos ver porquê. Portanto, vamos identificar a hipótese nula, que é a que estamos a pressupor, e a hipótese alternativa. Porque o que nós vamos fazer
é comparar, de certa forma, a evidência que existe na amostra, comparando a evidência sobre a hipótese nula, que é que estamos a testar, contra uma hipótese alternativa, que não tem que ser complementar. E nós já vamos ver isso ao longo depois dos exercícios. Portanto, a hipótese nula, que eu chamo assim, H0, a hipótese alternativa, eu designo desta forma. E é absolutamente essencial especificar não só a hipótese nula, como a hipótese alternativa. Caso não identifiquem, não nos deem a hipótese alternativa, o exercício não está correto, porque em particular a região de rejeição que nós vamos ver ao longo desta aula depende da hipótese alternativa, ok? Portanto, isto é a hipótese nula, e isto é a hipótese alternativa. Nós depois iremos fazer exercícios em que vamos ver isto. Ok. O próximo passo, ou o próximo passo não, outra informação que precisamos, e essa informação pode não existir, e isso será o tópico da próxima aula de revisão, é o nível de significância alfa, que é a probabilidade de rejeição incorreta da H0. Portanto, alfa, que é a probabilidade do erro tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Ok? Portanto, precisamos neste momento, como eu vos digo, esta informação aqui pode ser descartada, ou, no sentido que pode não ser necessária, mas nesse caso o processo de decisão é um pouco diferente do que nós vamos ver hoje aqui nos testes com o nível de significância. Ok, portanto, tendo estes passos, digamos que esta informação, vamos para o primeiro passo, e o primeiro passo é identificação da variável fulcral e de estatística de teste. E aqui temos muitas semelhanças com o que nós vimos nos intervalos de confiança. Portanto, nós vimos nos intervalos de confiança, tínhamos exatamente 4 situações deste estilo, portanto, eu poderia querer fazer um intervalo de confiança para o valor esperado da normal com variância conhecida, ou poderia querer fazer um intervalo de confiança para a variância da população normal com a média desconhecida, etc. Portanto, estas 4 situações já nos apareceram nos intervalos de confiança. E são exatamente as mesmas variáveis fulcrais que nós vamos utilizar aqui. Portanto, se não se lembram, quando chegarem aqui, recordem novamente a utilização das variáveis fulcrais e, portanto, aqui deixem-me só dizer que a identificação da variável fulcral para o problema em questão segue exatamente as mesmas regras que as regras vistas a propósito dos intervalos com confiança. E já agora, se calhar podemos ir aqui ao formulário, para vos recordar. Portanto, as variáveis fulcrais no formulário, isto é exatamente o vosso formulário, estão aqui nesta zona. Portanto, deixem-me copiar e neste momento eu vou copiar estas 3. Ok, portanto, falta-me aqui uma, já vamos ver qual é que é. Okay. Portanto, esta é a variável fulcral para a situação 1. Se eu quiser testar se a média a média de uma população normal toma um determinado valor, fixando, sabendo a variância. Portanto, isto é para a situação I.
A segunda, esta, é para a situação 2i, em que eu vou ter um intervalo de confiança para o valor esperado de uma população normal, de variância desconhecida, e eu recordo que nesse caso eu utilizo um estimador da variância, que é a variância amostral corrigida, e recordo que saber a variância amostral não significa que eu saiba a variância da população, ok? Portanto, isto é um estimador. E esta variável que está aqui é a variável fulcral que eu vou utilizar para a situação 3, correspondente a um teste de hipótese para a variância de uma população normal. Falta-me aqui para o caso da Bernoulli, e para o caso da Bernoulli, a minha variável fulcral é x barra menos p, raiz quadrada de p1 menos p, sobre n, que tem uma distribuição aproximadamente normal 0,1. E aqui sim temos uma ligeira diferença em relação aos intervalos de confiança, uma vez que nos intervalos de confiança a variável fulcral que nós supostamente deveríamos usar é esta, só que enfim, quando chegamos ao passo da inversão da variável de forma a pôr em evidência o parâmetro desconhecido, temos um problema apenas de analítico, só de pôr o P em evidência, e portanto eu recordo que no caso dos intervalos de confiança utilizamos uma aproximação desta, que só por si só é uma aproximação, em que em vez do denominador aparecer P1 menos P sobre N, aparece X barra 1 menos X barra sobre N. Portanto, este é o único caso em que a variável fulcral não é exatamente a mesma que nós utilizamos nos intervalos de confiança. Ok, portanto, a identificação da variável fulcral só depende de que, e é por isso que é necessário especificar a situação em que eu estou, só depende exatamente de que teste é que eu vou fazer. Não depende, por exemplo, do nível de significância, não depende nada disso, para já. O que é que eu vou fazer com esta variável fulcral? Uma vez escolhida a variável fulcral, vamos substituir o parâmetro que está em teste pelo seu valor hipotético. E com isto, obtemos a chamada estatística de teste. O que é que eu quero dizer com isto? Deixa-me só adicionar mais uma página. O que eu quero dizer com isto é que, por exemplo, no caso I, a minha variável fulcral, que vou chamar T, é x barra menos μ, sigma sobre raiz de n, que seja qual for o μ e seja qual for o sigma, tem distribuição normal 0,1. No caso de eu estar a testar um determinado valor para μ, por exemplo, que μ igual a μ0, a minha estatística de teste, que eu vou designar assim, é chegar à variável fulcral e substituir o μ pelo valor que eu estou a pôr na hipótese H0. E se H0 for verdadeira, e isto é uma implicação, não é uma equivalência, então isto eu vou pôr aqui sob a hipótese de validade de H0, tem uma distribuição normal 0,1. Reparem que se o H0 não for verdadeiro, a distribuição continua a ser normal, mas nesse caso o valor esperado já não é 0, não é? Porque como eu estou a dizer que o valor esperado aqui desta variável é 0, significa que o E de x barra sob H0 é igual a μ0, ou seja, o E de x é igual a μ0, pelo que μ igual a μ0. E é por isso que a hipótese ser verdadeira implica isto, ok? Bom, muito bem. Com os dados, não se esqueçam que eu tenho uma amostra e, portanto, eu consigo ter o valor observado da estatística de teste, que é um valor real, não é nenhuma variável aleatória. Eu vou designar por um T0 pequenino, que é só chegar à amostra, e neste caso eu preciso da média da amostra,
o valor que está a ser testado, o sigma, que é conhecido, e a raiz de n, que é a dimensão da amostra. Isto não tem distribuição nenhuma, isto é um valor. Okay? Pronto, portanto, isto é o primeiro passo em que eu estou a identificar a variável fulcral e a estatística de teste. E, portanto, recordo que, primeiro, identifico a variável fulcral de acordo com as regras que aprendemos nos intervalos de confiança. A única diferença é em termos da variável fulcral para o parâmetro da proporção de uma população Bernoulli, e depois de eu ter identificado a variável fulcral, a estatística de teste é apenas substituir o valor que eu estou a testar, que neste caso, por exemplo, foi, só para ver um exemplo, foi o μ0, e dizer que tem então sobre H0 uma distribuição normal 0,1. Por exemplo, se em vez de ser a situação 1 for a situação 2, então a variável fulcral é x barra menos μ S sobre raiz de n, que sob H0, desculpa, que tem uma distribuição T com n menos 1 graus de liberdade, independentemente do H0, e nesse caso, a estatística de teste, que eu vou designar por T0, é substituir o μ pelo valor que eu estou a testar, e agora sim, sob a hipótese H0, tem uma determinada distribuição T, e portanto eu posso calcular o valor observado da estatística de teste simplesmente por substituição dos valores. Ok? E assim sucessivamente para a situação 3 e 4. Se calhar podemos pô-las aqui, assim fica tudo mais completo. Para a situação 3, que era um teste de hipótese para a variância, a minha variável fulcral é esta. Portanto, a minha estatística de teste é n-1 s quadrado sobre sigma 0 ao quadrado. Portanto, o sigma 0 é o valor que eu estou a dar como hipotético para a variância. E, portanto, o valor observado da estatística de teste é isto. Recordo que este S aqui, e está no formulário, é a variância amostral corrigida, portanto é aquela em que o somatório dos quadrados é dividir por n-1 e não por n. E por fim, se eu tiver a testar o parâmetro de uma população Bernoulli, a minha variável fulcral é x barra menos p raiz quadrada de p menos p sobre n, tem uma distribuição aproximadamente normal 0,1, e, portanto, neste caso, a minha estatística de teste, T0, é x barra menos o valor que eu estou a dar como hipotético, P0, P0, 1 menos P0, portanto, tenho que substituir no numerador e no denominador, e então, sobre H0, tem uma distribuição aproximadamente normal 0,1, e, portanto, por fim, posso calcular o valor observado da estatística de teste, que é substituir a média amostral hipotética por a da amostra em concreto que eu observo. Ok? Portanto, então, tem aqui todos os resultados possíveis para os testes que podem aparecer. Muito bem. Portanto, até agora, como eu vos disse, não utilizámos nem a hipótese alternativa, nem o nível de significância, o alfa. Porque, na verdade, vamos utilizar isso no próximo passo. Desculpem lá que eu estou sempre. Estou a pôr azul. Portanto, o passo 2, que é a construção da região de rejeição. Ok, portanto, o que é que eu faço agora? O que eu tenho é, eu sei que, e para isto vou precisar de, para tal, não precisamos da variável fulcral em concreto, precisamos apenas da distribuição da variável fulcral, precisamos da hipótese alternativa
precisamos do nível de significância. Ok, então deixem-me se calhar aqui é melhor fazer com um exemplo, antes de tentar fazer a forma geral. Suponham que eu tenho uma população normal μ sigma quadrado conhecido, portanto tenho a primeira situação, e estou a testar se o μ igual a 4, contra a hipótese alternativa de μ menor que 4, e tenho um nível de significância de 10%. Ok, portanto, este passo da construção da região de rejeição diz-me o seguinte, ok, eu sei que para este teste, e como consequência do primeiro passo em que eu identifiquei a variável fulcral e o teste e a estatística de teste, eu sei que T0 é o meu x barra menos 4 sigma sobre raiz de n, que tem distribuição sobre a hipótese H0, normal 0,1. Ora, e esta é a informação que eu preciso. Portanto, eu não preciso, neste passo, da estatística de teste. Portanto, se tem uma distribuição normal 0,1, a minha função densidade de probabilidade é desta forma. Portanto, eu já utilizei aqui, utilizei esta informação. Agora, vou utilizar a informação que tenho na hipótese alternativa. A hipótese alternativa diz-me que, ok, ou tenho a hipótese H0, e portanto, se houver indícios na amostra que me permitam aceitar a hipótese H0, eu vou dizer, ok, o μ é desconhecido, mas eu aceito que é 4. A hipótese alternativa é que o μ seja menor que 4. Ora, se o μ for menor que 4, o que eu estou à espera é que o valor desta variável aleatória seja valores negativos ou pequenos, vamos dizer, ok? Portanto, eu estou à espera que, porque se eu obtiver médias amostrais muito pequeninas, muito inferiores a 4, então se calhar não há indícios sobre H0, mas sim sobre H1. Pelo contrário, se eu obtiver médias amostrais muito elevadas, bom, se calhar o H0 também não está muito bem especificado, mas existem mais indícios sobre a validade de H0 do que H1. Portanto, com a informação ou com a especificação da hipótese alternativa, neste caso, eu diria que a região de rejeição é qualquer coisa, valores pequenos, seja lá o que isso significar. Okay? E, portanto, a forma da região de rejeição eu obtenho com base na hipótese alternativa. Portanto, se eu alterar a hipótese alternativa, e depois nós iremos ver que existem 3 tipos de hipótese alternativa, então a forma da minha região de rejeição também altera. Portanto, neste momento, eu já utilizei a hipótese alternativa. Ok. Bom, agora, o que é que, eu não sei o que é que são valores pequenos, eu preciso perceber onde é que é a fronteira entre a região de rejeição, que é esta zona, e a fronteira e a zona de não rejeição, que nós vamos chamar aceitação. Embora não seja o termo mais correto, nós geralmente dizemos não rejeição por um motivo que eu depois irei explicar. Portanto, eu preciso de entender ou de saber qual é este valor que é a fronteira entre a rejeição e a não rejeição. E a fronteira entre a rejeição e a não rejeição, que eu vou chamar A, agora sim vai entrar no nível de significância. Portanto, eu recordo que alfa é a probabilidade de rejeitar H0 se H0 for verdadeiro. Portanto, se rejeitar H0 é esta zona aqui, e eu estou a fazer esta forma assumindo que a estatística de teste sobre H0, ou seja, assumindo que H0 é verdadeiro, portanto, este alfa não é mais nem menos que esta área aqui. Portanto, o que é que vai ser este A? O A, neste caso, vai ser o quantile de uma normal, porque a minha estatística de teste tem distribuição normal, e vai ser o quantile de probabilidade 0,10, porque eu quero que esta área aqui seja 0,10. E, portanto, esta informação aqui é utilizada para eu determinar a fronteira entre a aceitação e a rejeição. Ok? E isto é o que nós vamos fazer no geral. Portanto, no geral, era o exemplo,
quando eu digo para tal precisamos da variável fulcral, hipótese alternativa e nível de significância, significa que representamos graficamente a função densidade-probabilidade da estatística testa. Okay? Portanto, isto é o primeiro passo. Com a hipótese alternativa, conseguimos identificar de que forma é a região de rejeição, que pode ser para valores pequenos, ou seja, da forma menor que qualquer coisa, ou seja, deixa-me pôr aqui qualquer coisa, isto é, rejeitar H0 se o valor observado da estatística teste for menor que um determinado valor A, que eu não sei ainda como é que é. Pode ser para valores, e nesse caso a minha hipótese alternativa é que o parâmetro é menor que qualquer coisa. Pode ser para valores elevados, seja lá o que isso for, e o que isto significa é que eu vou rejeitar H0 se o T0 for maior que um valor B, ou pode ser para valores pequenos, isto é muito informal, ok? Ou elevados, e neste caso eu vou rejeitar H0 se o T0 for menor que A ou o T0 for menor que um determinado valor B. Okay? E por fim, vamos determinar quanto é que são estes valores A ou B. Eu se calhar aqui vou pôr um A estrela e um B estrela. Como é que nós determinamos estes valores A e B? Portanto, o A vai ser o quantil de probabilidade alfa da distribuição da variável fulcral. O B vai ser o quantil de probabilidade 1 menos alfa da distribuição da variável fulcral. O A asterisco vai ser o quantil de probabilidade alfa sobre 2 da distribuição da variável fulcral. E o B asterisco vai ser o quantil de probabilidade 1 menos alfa sobre 2 da distribuição da variável fulcral. Ok. Portanto, com isto, nós sabemos identificar que valores observados na estatística de teste é que levam à rejeição da H0 e quais é que não levam. Portanto, o último passo, que é o passo relativo à decisão, nós vamos fazer é, vamos verificar com o valor observado da estatística de teste, que nós já calculamos, vamos verificar se ele está na região de rejeição ou está na região de aceitação. Portanto, a minha decisão vai ser rejeitar H0 se o valor observado da estatística de teste pertencer à região de rejeição. E isto, a região de rejeição, como vê, a sua área depende do alfa. Portanto, a minha decisão sobre aceitação ou não da hipótese H0 depende do nível de significância. E, portanto, para isto estar correto, eu devo dizer rejeitar H0 se T0 pertence à região de rejeição para
um dado valor de significância alfa. E não rejeitar H0, caso contrário. Portanto, isto é o método, o método geral para os testes de hipótese com nível de significância, em que nós passamos por todas estas etapas. Antes portanto, e com isto ficamos, nós depois vamos ilustrar na aula prática com o exercício. Aliás, se calhar podemos fazer já aqui este que eu tenho andado e depois eu faço uns comentários ainda. Portanto, eu trago aqui um exercício da coletânea. Na aula prática sobre esta matéria, irei fazer exercícios de exame. Ok, portanto, o exercício da coletânea diz-me assim: da produção diária de determinado fertilizante, tiraram 6 pequenas porções que se analisaram para calcular a percentagem de nitrogênio. Os resultados foram os seguintes, portanto, tenho aqui os resultados. Sabe-se por experiência que o processo de análise fornece valores com distribuição que se pode considerar normal, com variância igual a 0,25, e quero verificar o seguinte: suportam as observações a garantia de que a percentagem esperada de nitrogênio μ é igual a 6%, ao nível de significância 10%. Ok, então vamos ver, deixem-me só abrir aqui o meu Excel, porque eu fiz umas, só para ter aqui as contas que eu vou precisar do valor observado da estatística de teste. Ok. Portanto, o primeiro passo, ou passo 0, que eu tenho aqui, eu tenho que enunciar o problema. E isso significa que tenho que identificar quais das situações 1 a 4 temos para analisar, identificar a hipótese nula e a hipótese alternativa e qual é o alfa. Ok? Portanto, vamos fazer isto. Eu vou chamar mesmo passo 0. Portanto, eu tenho uma variável aleatória x, que é a percentagem de nitrogênio num fertilizante. Dizem-me que tem distribuição normal, valor esperado μ, e dão-me a variância. Portanto, o μ é que é desconhecido. Tenho uma amostra de dimensão 6, e posso já dizer que para esta amostra, a média dela é 5,92. Ok. E neste caso não preciso fazer mais nenhum cálculo relativo à amostra. Ok, eu quero testar se o μ é igual a 6 ou, aqui não me dão a especificação da hipótese alternativa, e quando não dão, vocês podem fazer o que acharem que faz mais sentido. Eu vou fazer, para já, μ diferente de 6 e depois podemos alterar a hipótese alternativa só para ver o que é que isso impactar. Portanto, tenho a situação, tenho as hipóteses H0 e a hipótese alternativa, e o nível de significância, o alfa, dizem-me que quer que sejam 10%. Portanto, tenho a informação necessária no passo 0 para poder lançar o problema. Okay? Bom, o passo 1. O passo 1, se recordam, era identificar a variável fulcral e, com isso, a estatística de teste. Portanto, eu aqui quero um teste de hipótese ao valor esperado de uma população normal, variância conhecida. Portanto, a minha variável fulcral é aquela que eu designei por I, que é x barra menos μ, sigma, o sigma é a raiz de 25, sobre a raiz de n, que é 6, tem uma distribuição normal 0,1. A estatística de teste, que eu designei por T0, é substituir o μ pelo valor que eu estou a colocar em H0, que é 6. X barra menos 6 sobre raiz quadrada de 0,25 sobre 6, que, se H0 for verdadeiro, tem distribuição normal 0,1. E, portanto, eu agora já consigo calcular o valor observado da estatística de teste, que é 5,92 menos 6 sobre raiz quadrada de 0,25 sobre 6, que, se eu não me engano, não é isto,
Portanto, é A, bom, ponto 41. Eu peço desculpa se por vezes alguns resultados puderem não estar corretos do ponto de vista apenas de resultados de somas e subtrações, portanto, resultados de cálculo. Okay? Mas, bom, espero que não seja o caso. Ok. Adiante. O passo 2, eu tenho que encontrar a região de rejeição. Portanto, para encontrar a região de rejeição, eu sei que a minha variável aleatória tem, variável fulcral, tem distribuição normal. Então, faço o gráfico de uma normal. Ok, portanto, já utilizei o facto de ter distribuição normal. Agora vou utilizar a forma da hipótese alternativa. Ora, a hipótese alternativa, neste caso, eu assumi que ou aceito que o μ é 6, que é a hipótese H0, ou que o μ é diferente de 6. Portanto, a hipótese alternativa, neste caso, é para valores pequenos ou para valores elevados. Okay? Portanto, a hipótese alternativa, porque é isso que leva à rejeição da H0. Ou eu encontro médias amostrais muito diferentes de 6, o que é muito diferente? O muito, seja lá o que for, mas o diferente é por valores ou menores ou maiores. Portanto, faz sentido, a meu ver, que a região de rejeição seja ou por valores pequenos ou por valores elevados. Okay? Portanto, acabei de utilizar a forma, a hipótese alternativa. E agora eu consigo determinar a fronteira entre a aceitação e a rejeição através do nível de significância, que neste caso é 10%. Portanto, se eu quero um nível de significância 10%, significa que eu tenho a área rosa é 10%, e portanto eu tenho aqui uma área 0.05, que é 5%, e 0.05. Portanto, este ponto aqui, o A, é o φ menos 1 de 0.05, e aqui é o ponto B, que é o φ menos 1 de quanto? Não se esqueçam que o φ é a área à esquerda, portanto a área à esquerda deste ponto é 0.90 mais 0.05, que é 0.95. Claro que o A e o B até estão relacionados, são simétricos um do outro. Tá? Portanto, iríamos ver a tabela da normal, vamos fazer isso. Portanto, é uma tabela de quantis da normal. Deixem-me apagar. E precisamos do quantil de 0.95. O quantil 0.95 é aqui, a terceira casa decimal é vista aqui, e portanto tenho 1.6449, e o quantil de probabilidade 0.05 é apenas o simétrico deste, nem vale a pena irmos ver a tabela, já sabemos. Então vamos pôr aproximadamente, eu vou pôr, sim, podemos pôr 1.6449 e portanto menos 1.6449, já não me lembro se é exatamente estas as casas decimais, mas bom, não é muito relevante, é aproximadamente 1.65. Ok, portanto já tenho a minha região de rejeição. O último passo é decisão. E a única coisa que eu tenho que fazer é verificar onde é que está o valor observado da estatística teste. Ora, a estatística teste toma o valor menos 0.41. Portanto, o meu T0 está algures por aqui. Ora, se está aqui, não está na zona que eu assinalei como rejeição a rosa. Portanto, a minha decisão é não rejeitar H0 para alfa igual a 10%. Ok? E pronto, aqui tem um teste. Deixem-me só fazer algumas notas finais. A primeira nota, até podemos ver aqui com o exemplo, é que se eu, em vez de tomar um alfa igual a 10%, diminuir o alfa, o que vai acontecer é que a região de rejeição diminui. Portanto, se para alfa igual a 10%, o T0 está na região de aceitação, ou de não rejeição, para alfas menores que 10%, ainda vai estar. Portanto, a decisão, neste caso, podia ser um pouco mais
vamos com mais robusta, dizer que não rejeito H0 para alfas menores ou iguais que 10%. Se eu, pelo contrário, quiser para alfas maiores ou iguais que 10%, não sei, porque se o alfa for maior que 10, eu não sei para onde é que vai estas fronteiras e pode acontecer que o T0, que neste momento ainda não está na região de rejeição, eu passe a tê-lo na região de rejeição. Portanto, a decisão de não rejeição é válida para qualquer alfa menor ou igual que o nível de significância considerado na realização do teste. Ok? Se por acaso o meu teste der não rejeição, mas sim rejeição, então é o contrário, reparem. Suponham que o meu T0 estava aqui, ok? E, portanto, para este nível de significância eu rejeitava H0. Se eu aumentasse o alfa, a região de rejeição cresceria e, portanto, se o T0 estava na região de rejeição, então, por maioria de razão, continuaria-se. Portanto, se a vossa decisão do teste for rejeição, vocês podem dizer que a rejeição é válida não só para esse nível de significância, mas sim para qualquer nível de significância maior ou igual que esse valor. Portanto, deixem-me escrever isto. A decisão de rejeição, portanto, aqui é não rejeição. É melhor escrever o não. Ok. Portanto, a decisão de rejeição é válida para qualquer alfa maior ou igual que o nível de significância considerado na realização do teste. A outra nota que eu tenho para vos dar, e que para a qual eu não vos vou dar nenhuma justificação teórica, é que pode acontecer que, em vez de estarmos a testar, por exemplo, se o μ igual a μ0, também posso querer testar, bem que é um H0, por exemplo, se o μ é menor ou igual que o μ0, suponham que eu tenho uma coisa assim. Ok. Se eu, desculpem, queria fazer até não é isto, é isto. Suponham que eu quero testar isto. Esta. Portanto, quer testar, faz sentido. Se o μ no máximo é μ0, conta a hipótese alternativa de μ maior que μ0. Bom, nesse caso, a forma de procederem para realizar este teste é exatamente idêntica. Isto não é uma implicação, mas é só para vos dizer que para realizar este teste, portanto, para realizar o teste 1, fazem exatamente igual ao teste 2. Portanto, a diferença entre o teste 1 e o teste 2 é que aqui a hipótese 0, hipótese nula, é o que se chama uma hipótese composta, é da forma de intervalo. O intervalo tem que ser fechado, enquanto que aqui é uma hipótese simples. A mesma coisa, suponham que eu queria testar, suponham que eu tinha isto, que eu quero testar isto, contra a hipótese alternativa μ menor que μ0. Ok? Portanto, novamente, tenho aqui um teste em que a hipótese nula é também um intervalo. Então, este teste é exatamente feito, isto não é uma implicação, portanto, eu não sei que sinal é de pôr, ao teste μ testarem μ igual a μ0 contra a hipótese alternativa μ menor que μ0. Portanto, pode-vos ser pedido um teste de hipótese em que a hipótese nula é da forma de uma desigualdade. Tem que ser uma desigualdade no sentido lato, isto é, tem que ter o sinal, tem que ser um menor ou igual ou um maior ou igual, não pode ser só um menor. Nesse âmbito, estarem com a desigualdade aqui, o procedimento é exatamente igual aqui. É como se vos tivessem dado um teste em que a hipótese nula era esta. Okay?
E pronto, portanto, sobre a aula de revisão relativa aos testes de hipótese com nível de significância, era o que eu trazia para hoje. No próximo vídeo relativo à matéria teórica, vamos trabalhar com testes de hipótese, em que o nível de significância não é dado e, em contrapartida, temos que calcular o valor P. E nessa altura iremos novamente recordar estas conclusões sobre a não rejeição e a rejeição para níveis de significância maiores ou menores, porque é isto que motiva a utilização do valor P. Muito obrigada por terem assistido e espero que voltem para um próximo vídeo. Muito obrigada.